Aos Romanos, capítulo 6. A graça não deixa permanecer o pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Também que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois porque pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis vós que a quem vós apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina e que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem às imundícias, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. O que o fruto tinhas, então, das coisas, do que agora vós envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.